Depois de 30 anos, a reforma tributária volta à pauta novamente, né? Não é depois de 30 anos ela volta à pauta. Na verdade, ela nunca saiu da pauta, o que é mais desgastante ainda, né? Há muito tempo a gente fala sobre isso e parece que a gente vai ser possível agora vislumbrar esse desafio que antes parecia insuperável. A reforma tributária chega com a promessa de simplificar tributos federais, estaduais e municipais. A gente vai saber como que isso vai acontecer, o que vai ser música para os nossos ouvidos, se a gente vai parar de ouvir que nós somos o país, ou um dos países que mais tributam no mundo, e vai estabelecer, me parece, uma possibilidade de tratamento diferenciado a alguns setores, com alíquotas reduzidas, o que para a gente também pode ser música para o ouvido, para os nossos ouvidos e para o nosso bolso também, serviços de educação, medicamentos, entre outras áreas. Mas para falar sobre esse assunto, a gente trouxe literalmente um doutor, uma autoridade em direito tributário, ele tem mestrado e doutorado em direito tributário pela Universidade de São Paulo, é o doutor Maurício Fortes, que eu acho que só nas pesquisas dele ele já deve ter estudado isso muitas vezes, né, doutor Maurício? Obrigada pelo seu tempo, bem-vindo ao nosso programa. Já deve ter abordado nesse tempo todo dedicado muitas vezes esse tema. Obrigado pelo convite. Já foram derrubadas muitas florestas para fazer papel para falar desse assunto. Mas parece que dessa vez a gente está indo para algum lugar. O que é absolutamente inovador e bem-vindo quando se trata de reforma tributária no Brasil? Olha, a gente reforma, quando você fala em reforma tributária, você tem basicamente 3 objetivos. Ou você quer diminuir a carga, ou você quer mudar a maneira, a fonte de onde está vindo a tributação, ou você quer simplificar a tributação. Geralmente, as reformas tributárias pelo mundo, elas têm esses 3 objetivos. Assim, de cara, eu já adianto que não vai diminuir a tributação como um todo. O que vai diminuir, na verdade, o que vai mudar são os outros 2 pontos. Quem vai pagar dinheiro para manter o Estado e a maneira como isso vai ser feito. Então, essa reforma ela promete parar de tributar um pouco os mais pobres e promete simplificar um pouco mais a vida do empresário. Então, vai diminuir a burocracia ou o processo vai mudar, digamos assim? Na verdade, a gente tinha 5 impostos que incidem, dos vários impostos que a gente tem, 5 vão sumir e vão dar lugar a 3. Isso não quer dizer que vai diminuir a carga, né? Isso Como não você quer dizer que vai acabou de diminuir a falar. carga. Não, a carga não vai diminuir porque o Estado não vai diminuir. E inclusive essa questão, vamos esperar a carga diminuir para diminuir a tributação, isso é uma desculpa que foi dada durante muito tempo para não se fazer reforma. Na verdade, sempre que a reforma empacava em algum lugar, dizia, vamos discutir os benefícios fiscais ou então vamos discutir o gasto. Então, quando você passa para discutir isso aí, que não é tributação, aí você já está dando a dica que não quer, na verdade, resolver o problema, que é a tributação. Tributação é quem é que paga a conta, e como é que paga a conta, e quem é que é responsável por pegar o dinheiro de quem paga a conta e levar para o governo. E foi isso que, como você fala, que fez com que essa reforma demorasse mais de 30 anos. Não havia um interesse em relação a fazer isso. E também eu acho que quem estava com a obrigação de fazer isso no Senado e na Câmara não queria fazer, não sabia fazer e foi deixando passar. A sensação que a gente tem é essa. Na verdade, a reforma tributária é algo que você tem que fazer no primeiro ano de mandato. Porque é quando você ainda tem algum capital político, você acabou de ser eleito. Então, se você não faz no primeiro ano, os últimos 30 anos mostram que durante o seu mandato você não vai fazer. Vamos explicar, então, para o nosso internauta e telespectador, quais os impostos que serão unificados no que a gente está discutindo na página de hoje. Da União somem o IPI, o PIS e a COFINS. Dos estados vai sumir o ICMS e dos municípios o ISS. E eles viram o quê quando se unificam? Vão virar 3. Na verdade, o problema de você ter vários impostos, um sobre mercadoria e outro serviço, ele gera para o empresário, principalmente nessa área de era de mídia digital, o problema é de separar exatamente o que é mercadoria e o que é serviço. Assim, tem algumas coisas que claramente você sabe que é mercadoria. Tipo, eu vou na loja, compro um celular. O celular é mercadoria. E tem coisas que eu sei muito bem que é serviço. Eu vou no cabeleireiro e peço para ele cortar meu cabelo, ele está me prestando serviço. Agora, tem uma série de coisas que estão no meio que você não consegue diferenciar exatamente o que é mercadoria e o que é serviço. Por exemplo, eu vou comprar um móvel sob medida. Exatamente o que eu estou pagando de mercadoria e o que eu estou pagando de serviço. Eu vou para um restaurante. O restaurante eu estou pagando pelo serviço ou estou pagando pelo bem que me está sendo fornecido, que é a alimentação.
Então, sempre teve essa... E quando você bota a internet no meio, fica mais complicado ainda de você dizer o que é mercadoria, o que é serviço. Então, para inserir o Brasil até no mundo digital, se resolveu dizer, olha, acabe a ICMS, acabe essa divisão mercadoria e serviço, e vamos colocar só um, que é sobre faturamento, sobre aluguel, sobre tudo. Então, qualquer coisa que você fature, você vai ter que pagar esses dois novos impostos, que é o da União e o dos estados. Um chama CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços, e outro chama IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. O que é esse imposto seletivo para alguns produtos, doutor Maurício? É o terceiro imposto que, na verdade, ele vem substituir o IPI. Ele vai ser aquele imposto que é usado não com a finalidade principal de arrecadar, mas com a finalidade de desestimular que você consuma alguma coisa. Por exemplo, cigarro. Hoje, cigarro tem uma alíquota de IPI altíssima. Vai ser um imposto seletivo. Bebida também? Bebida tem IPI também alto. Alguns tipos de, por exemplo, telha de amianto tem uma tributação lá em cima. Tudo aquilo que o governo quer desestimular o consumo e o uso, ele pode ir lá e tributar com imposto seletivo. E isso é ok, fazer isso? Olha, tem muita gente que diz que não resolve. O cigarro, por exemplo, as pessoas continuam consumindo cigarro. Não foi por causa do IPI alto que as pessoas pararam de consumir cigarro. Porque elas estavam morrendo. Foi porque elas estavam morrendo, foi uma mudança de mentalidade de uma geração para outra, propaganda maciça em si. Então, assim, os estudos que tem sobre isso falam que esse imposto seletivo, na verdade, é uma grande falácia. É uma vontade do Estado arrecadar mais e que, na verdade, não desestimula muita coisa. Claro, alguma coisa desestimula, mas ele não cumpre o principal papel dele, que é desestimular totalmente um determinado tipo de prática. Essa transição vingando é para quando? Começa em 2026, com a alíquota de 1%, e começa bem baixinho e vai passando, ao longo de 10 anos vai ser feita essa transição. A gente vai chegar a 2032, então. Vai chegar a 2032. Vai chegar mais, 2026, 2036. São 10 anos convivendo, na verdade a gente tem 5 hoje, vai acrescentar mais 3. Então, na verdade, antes de os 5 virarem 3, vão virar 8. Porque você vai ter que pagar 8 ao mesmo tempo. E depois esses outros 5 eles vão começar gradualmente a sumir. Mas eles somem bem rápido. Tem algumas coisas, algumas fases nesse processo de reforma tributária que vai ser definido ainda por lei complementar, né? Até agora a gente está falando só do esqueleto do que vai ser feito na reforma. Não tem, na verdade, reforma pronta para a gente analisar nenhuma. A gente é quase como se fosse um protocolo de intenções. Eu quero que seja assim, eu acho bom que seja desse jeito, mas o principal mesmo, aquilo sobre o que você se debruça para estudar mesmo, é a lei complementar. É o que vai vir, que deve ser ao longo do ano que vem. Que vai ser para regulamentar muita coisa que está mudando aí. Muita coisa, principalmente de processo. Quando você unifica, todos os estados vão passar a ter uma legislação só. Então, como é que vai ser o julgamento de um problema que dá na legislação? Hoje, o Piauí julga diferente do Maranhão e não tem problema nenhum com isso. Você que é um doutor na área, como que você vê isso? É bom ou ruim? Pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim também. O processo administrativo ele pode demorar muito mais, se for... se os estados não se adequarem rapidamente à nova lei complementar. Eu espero que seja bom. Eu tenho muita esperança que seja bom, porque eu estou esperando isso há muito tempo. O que se espera também é que exista, como a lei complementar, como a Constituição ela dá só uma intenção, mais ou menos, do que vai ser, a lei complementar é a materialização dessa intenção. Em muitos aspectos, a lei complementar ela não pode sair tão parecida como que era a intenção do legislador. Então, no começo, é esperado que tenha uma grande litigância entre empresas e governo para ajustar alguns pontos da reforma e isso, fatalmente, a lei complementar vai parar no Supremo em algum momento. Por isso esse tempo tão extenso, é natural que esse tempo seja assim? Ele é adequado ou se esperava que fosse menos ou mais? Ou Ele é adequado, porque tem a Constituição, tem a lei complementar, a Constituição, sei lá, está sendo mudada uns 20, 30 artigos. A lei complementar deve vir com 50, 60 artigos. Logo depois vai vir um regulamento disso aí, que são 1.200 artigos. Então, vem um negócio realmente grande, ensinando como é que faz... Robusto. A gente vai ter que ter um letramento, né? Até porque, até agora, a quantidade de pessoas, né, de cidadãos que entendem minimamente o que eles estão pagando e por que estão pagando, é muito pequena. Porque nunca ninguém se interessou.
nem nas escolas, nem nas faculdades, a não ser em casos específicos, como os doutores nesse assunto, que é o seu caso, né, que a academia aborda, mas nem o político, ninguém nunca se interessou muito em explicar sobre isso. Essa questão do nosso interesse pelo imposto veio pela dor, né? Veio pela dor, não é? Ninguém gosta de pagar imposto e nas faculdades, eu confesso, existe uma certa antipatia mesmo pelo direito tributário, talvez a maneira como seja ensinado, como uma coisa bem árdua. Realmente, algumas coisas, quando você vai em imposto de renda, é praticamente só contabilidade. Então, vários advogados, eles têm meio que Você atua na área como advogado ou como você só advogado atua na academia? Só atuo como advogado tributarista. Não, você deve ganhar muito dinheiro. É o que dizem. Eu gostaria muito que fosse assim. Porque todo mundo tem um BO em relação a tributo, né? Todo mundo tem, mas muito pouca gente procura um advogado tributarista. Por quê? Porque não existe... a carga tributária no Brasil, a política tributária no Brasil, ela é um convite a você não obedecer à lei? Na sua opinião? Existe isso também. Eu acho que cada vez menos isso é presente nos empresários. Quando o negócio cresce para um determinado tamanho, não dá mais para você ficar sonegando à torta e à direito. Principalmente que em tempos de Pix e que tudo está eletrônico, todo mundo tem informação, você não vai conseguir. A informação, ela é... Você não vai conseguir esconder o quanto você está faturando. Mas eu acho que as pessoas têm meio medo de achar que vai ter algum tipo de represália se eles tentarem buscar os seus direitos, que o fisco vai, que é essa coisa... E as pessoas ainda acham que dá para esconder, que dá para burlar, que dá para... Olha, esconder é meio difícil esconder. Quer dizer, esconder só se for uma coisa muito pequena. Aí você esconde porque existe um mar de informações e o fisco, apesar dele ter toda a informação, ele não consegue analisar tudo. Engraçado que a gente avançou nessa área, né? De fiscalizar, de regular, de conhecer, de inteligência, né? E a gente não avançou na outra, né? O Brasil tem um dos fiscos mais modernos que tem no mundo. Para responder às necessidades do Brasil, o fisco teve que se desenvolver. Que é gigante. É gigante. É gigante. Eu estava lendo um pouco mais sobre isso e eu estava vendo que, no que diz respeito às alíquotas, voltando para a reforma, porque tem muita coisa para falar com você, a princípio são as mesmas para todos os bens e serviços, mas que há exceções. Aí eu estava pesquisando e encontrei 30% para profissionais liberais, como é o seu caso, e de outros que você vai dizer. 30% é para quais profissionais? É para profissional de profissão regulamentada. Médicos, engenheiros, advogados, dentistas... 60%. Jornalistas. 60%. Para produtos, tem uns produtos como educação, saúde? Isso, você tem 3 regimes, 4 na verdade. Você tem a alíquota cheia, você tem o que são zero, que é zerado. Sim. Que são os principalmente cesta básica. Que é o cashback para pessoas de baixa renda que vai ter? Não, e ainda tem um cashback, é zerado isso. Aí tem outros que tem 60% de redução e os que tem 30% de redução. Os de 100% são alguns produtos, São alguns produtos de uma cesta básica nacional. Que contempla o quê? Medicamento? Medicamento, alimento... Porque quando a gente pensa em cesta básica, eu estou lhe perguntando, a gente pensa só na cesta básica que a gente conhece, né? De alimentos. Né? Mas tem serviço também. Alimentos, se eu não me engano, acho que transporte público. Sim. Aqui tem ciência e pesquisa, automóveis de taxistas, pessoas com deficiência, essas terão 100% de desconto. Isso. Eles colocam como terão, né? Isso, na sua opinião, é um avanço? Na verdade, isso já existia. Por que eles falam terão? Terão porque vai ser regulamentado. Vai ser regulamentado. Vai ser regulamentado, então tem que ser desse jeito. Eles terão 100% de redução. Doutor Maurício, esse cashback para pessoas de baixa renda já existe ou ele é uma novidade? Já existe. Já existe, mas vai vir alguma coisa diferente do que é hoje. Hoje a gente dá o CPF na nota e recebe uma parte do dinheiro de volta. Em boa parte dos estados. Não é obrigatório fazer isso. São Paulo começou lá... É o caso de energia elétrica, gás de cozinha, né? Não, se você vai no supermercado e você quer colocar o CPF na nota, você dá o seu CPF. Mas parece que nesses casos vai ser obrigatório. Gás de cozinha obrigatoriamente vai gerar cashback para quem compra. Sim. Então, assim, isso já é alguma coisa. Onde que a política tributária é um modelo no mundo? Olha, no país dos outros. Adorei a resposta.
Todo isso mundo prova que você, reclama. para mim, isso é a prova contundente que você é uma autoridade, né? Porque é real que, assim, em todo lugar... Todo mundo reclama. Mas sempre que a gente fala em imposto, a gente fala não só em questão da carga tributária, de tipo, a gente ter que bancar algo, mas o uso disso, né? A não aplicação do que a gente paga, né? Então, talvez a gente tenha modelos, ilhas que são modelos de aplicação de tributos, mas não lugares que são modelos de pagamento de tributos, talvez, De pagamento, né? todo mundo reclama, assim, o seu principal imposto é o que gera sempre mais problema. Aqui no Brasil, a gente concentra toda a nossa tributação no consumo. E a gente negligencia muito a tributação da renda, que é um dos Sim. principais problemas que é apontado no nosso modelo. Então, o nosso imposto de renda aqui no Brasil é muito fácil. E assim, as pessoas acham difícil preencher aquela declaração. Por quê? Porque a gente não dá tanta importância para tributar a renda. Então, a renda já é muito facilitada. A gente tem declaração simplificada de imposto de renda aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, você não tem uma declaração simplificada de imposto de renda de jeito nenhum. Não existe, porque o imposto de renda, a alíquota é tão alta e todo mundo quer se aproveitar de todos os pequenos pedacinhos. O que der para descontar. O que der. E cada pedacinho que você vai descontar tem um regulamento enorme para você descontar. Então, é muito complicado você conseguir preencher, entregar a sua declaração. As pessoas comemoram, pronto, entreguei minha declaração de imposto de renda para o fisco. Eu me livrei desse negócio esse ano, porque é uma batalha, é uma luta. Isso para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, a tributação de renda fora do Brasil é muito complicada, bastante complicado. Não é simples. Eles têm algumas coisas, olha, se você não conseguir calcular, eu te dou essa saída assim. Toda a legislação na União Europeia, Estados Unidos, é assim, se está muito difícil, você não consegue calcular, mas nos aqui. Estados Unidos eu percebo, por exemplo, com algumas pessoas que eu conheço que moram lá, que tipo assim, já é claro para a pessoa a taxa que ela paga. Ela já, quando ela fala de algo, por exemplo, vai comprar um carro, ela já sabe qual é a taxa. Ela vai trabalhar, qual é a taxa que ela paga para o governo. Então, isso já é muito claro, né? Mesmo sendo altíssimo, né? Ele já tem essa clareza. A gente não tem essa clareza, né, doutor Maurício? Não tem, e é outra coisa que está sendo introduzida nessa reforma. A nossa alíquota hoje é por dentro, de imposto ISS, ICMS, PIS, COFINS. Quer dizer, eu compro um produto por R$100, eu não sei quanto de tributo tem ali. Porque ali tem tributo, tem imposto e tem tributo. E tem imposto sobre imposto, que é o tal do cumulativo, que é uma coisa absurda. Exatamente. Isso vai acabar? Todos os impostos que estão sendo criados são não cumulativos. Todos. Isso é uma novidade a não ser o imposto reforma. seletivo, na verdade, que ele é sempre cobrado na ponta. Então, não tem, porque ele não consegue ser não cumulativo. O que é cumulativo para a gente explicar para o nosso internauta e para o nosso telespectador? Para ele entender quando ele é cumulativo. Tipo, onde ele nasce como fornecedor, produto, ponta, onde é que fica duplo ali? Imagina que eu tenho um produtor de matéria-prima, um industrial, um atacadista, um comerciante e consumidor final. Sim. Em cada etapa de circulação desse produto, ele sai do produtor da matéria-prima para o industrial, do industrial para o atacadista, do atacadista. Em cada uma dessas etapas vai ter uma incidência do imposto, se esse imposto for cumulativo. Se ele for não cumulativo, cada vez vai ter incidência nova do imposto, mas aquilo que está na nota fiscal que eu comprei, eu consigo deduzir daquilo que eu for pagar. Seria, por exemplo, a nossa percepção, ou o que é hoje em relação a se paga onde produz ou onde compra? Não, isso aí, na verdade, é o critério de origem e destino do imposto. Isso vai mudar, né? Hoje já está mudando aos poucos. Já vinha mudando, mas agora vai ser completamente no destino. A reforma, então, contempla isso, né? Isso, imposto no destino. Nesse caso, porque é uma coisa que a gente precisa entender quando que a gente paga duplo. Aí, outra coisa que eu queria perguntar, quem vai chiar nessa reforma na hora de recolher? Cidades, estados, onde que vai ficar o maior poder? O governo federal? O que muda nesse jogo, nesse play? Todo mundo está agora, justamente, é o que está sendo discutido. É o que todo mundo está tentando, né, puxar a brasa para a sua sardinha. O Senado ele colocou um fundo especial aí para os... Já tinha um fundo que é para compensar perdas eventuais na transição, que foi criado na Câmara, quando passou pela Câmara, e agora no Senado criaram um outro fundo, que é um fundo de desenvolvimento regional, que vão entregar o dinheiro para os estados aplicarem em desenvolvimento. Tem um comitê gestor, né, que está vendo isso, para onde quem vai ficar com quem? Tem um mega comitê gestor nacional que vai gerenciar
todos os A pagamentos, distribuição para Estado e para município. É um mega comitê que deve ter representantes de todos de os... União, estados e municípios. Porque a briga vai ser grande, porque Isso. eu acho que mexe com muita coisa. Né? Mexe. E São Paulo, que é o maior produtor, é a locomotiva do Brasil, conseguiu pegar, nesse comitê gestor, conseguiu pegar uma boa parte do poder de decisão. Então, isso é lobby. Isso não vai ser uma regra simples, né? De tipo, percentual de acordo com população ou de acordo com produção. Quais são os fatores ou as verticais relevantes quando se determina um imposto, nesse caso que a gente está falando agora, de distribuição? A distribuição vai ser, para onde está indo a mercadoria, vai o imposto. Então, o imposto é totalmente no destino. Isso para o imposto puro e simples. Para o fundo, esse fundo que está sendo criado de desenvolvimento regional, aí vai ser o mesmo critério que tem hoje para o FPE, que é o inverso do PIB, o inverso da escolaridade, Sim. ou seja, quanto mais pobre e mais populoso e menos os índices de desenvolvimento forem menores, mais você vai receber. É porque eu estava vendo, por exemplo, eu peguei esse número aqui para discutir com você. Como eu sabia que eu ia entrevistar uma autoridade, falei, vou fazer a curadoria de conhecimento. Por exemplo, 60 bilhões de reais será o valor anual do Fundo de Desenvolvimento a partir de 2043, com valores de agora, desse ano de 2023. É muita grana ou não? A gente está falando. Sim e não. A União... Porque eu sei que é muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas eu estou falando de um país como o Brasil, de 20... É metade da arrecadação de um mês da União. É a metade da arrecadação de um ano de São Paulo. São... Conta aqui. É um fundo de 15 desenvolvimento anos de regional que eles do querem Piauí. fazer, né? É um fundo de desenvolvimento regional. Essa reforma, doutor Maurício, ela chega a avançar e ser tão inovadora, e eu não sei como é assim no restante do mundo, você vai me dizer, para dizer, por exemplo, a gente vai arrecadar dessa forma, as regras vão ser essa, desse jogo, as regras do game estão resolvidas, mas vai ter que ter regra para aplicação também. Porque a gente sente que a gente fala de tributo, com todas essas questões que você oportunamente nos lembrou e pontuou as que a gente não lembra, mas que na hora de aplicar, isso não volta para a gente como cidadão. Será que uma reforma decente ela não teria que exigir ou amarrar ou regular a aplicação desses tributos? A reforma ela não está aí para discutir isso. A reforma tributária não está aí. Sempre que se partiu para discutir isso, a reforma naufragou. A reforma tributação é quem paga a conta. Só isso? Só isso. Como faz para pagar a conta? Quem é que vai tirar do seu bolso para entregar para o Estado? O que faz com arrecadado, ninguém fala. Não, aí é outra etapa. Se a gente for discutir tudo ao mesmo tempo, fica Mas tão qual seria absurdo. a etapa? A outra etapa? A outra etapa? Como seria é que necessário? Para gastar? Para regular. Existe isso em algum lugar? Olha, na verdade, participação da população na determinação do orçamento público. Não tem muito segredo. Uma população educada e que tem consciência do que está gastando seu dinheiro para alguma coisa, ele não suporta ver desperdício, não suporta ver gastança, não suporta E o nível de transparência é altíssimo, Ele exige que seja transparente, ele acompanha, ele vai atrás dos mínimos detalhes, ele cobra do vereador, cobra do deputado estadual, do deputado federal. Não tem muito segredo. Na verdade, é cidadania fiscal. As pessoas prestarem atenção no que está sendo gasto o dinheiro. Um país com a dimensão do Brasil, o que a gente recolhe hoje, o que se paga, voltando para a finalidade da reforma, é compatível, é esperado, é menos, deveria ser mais? Quando eu digo mais, gente, não me odeiem. Eu estou só fazendo uma pergunta porque eu já acho que é muito. Mas é compatível o que se arrecada? Não é demais? Não poderia ser menos? Essa resposta é muito complicada, depende de onde você olha. Assim, o Brasil ele está ainda construindo ferrovia, rodovia, porto, ainda tem muita infraestrutura, a ser financiada pelo Estado, ser feita pelo Estado, tem muitas mudanças que precisam ocorrer e que o Estado vai ter que colocar dinheiro. E que não ocorre, por exemplo, na Dinamarca, na Suécia, que geralmente você coloca como exemplo. Nós temos uma previdência social, um sistema único de saúde, nós temos pretensão quase europeia, assim, de cobrir todo tipo de remédio que a pessoa gasta, dar assistência social para a pessoa que não tem condição de se manter, pagar a aposentadoria.
Então, os Estados Unidos ele tem uma carga equivalente à nossa, e ele não tem tanta obra de infraestrutura para fazer, e ele não dá um sistema de saúde, nem de previdência, nem nada disso. Então, assim, para o que a gente recebe, muitas vezes a gente... e o desperdício? Tem muito desperdício. Sim. A gente sabe que tem muito desperdício. Mas, mesmo assim, o desperdício não justificaria uma carga, por exemplo, pela metade. Se cortasse o desperdício, não aconteceria de reduzir a tributação pela metade. Talvez reduzisse 10%, 5% a nossa tributação. Não é uma coisa... É óbvio que corrupção importa e corrupção atrasa o desenvolvimento. Mas não é o desperdício não é o determinante. A gente está, digamos, numa carga mais ou menos equivalente com aquilo que a gente oferece para a população. Apesar de oferecer serviço ruim, educação, saúde, previdência, tudo está... Mas, assim, a gente está construindo, né? Há 30 anos atrás, quando se começou a falar em reforma, era bem pior do que é hoje. Você acredita que as principais evoluções foram quais nesses 30 anos? Na área da tributação? Olha, não sei. Na verdade, se saiu na década de 90 de uma litigância absurda tributária, que foi quando começou a aplicar a Constituição de 88, e hoje os tributos estão mais ou menos estáveis. Tem um ditado de tributo bom é tributo velho. Hoje os tributos nossos são velhos. Não tem mais muita discussão, apesar de ter discussão o tempo inteiro em direito tributário, mas não tem grandes discussões de direito tributário. E isso é o que vai, agora com essa reforma tributária, a década de 90 volta de novo. Nós vamos ter uma macro litigância que está chegando, está se avizinhando aí, uma grande litigância. Eu lembro bem que, assim, de uma coisa desses 30 anos, né, que a gente lembra, por exemplo, de um imposto que foi criado para o CPMF, né, que aquilo foi recebido com muita antipatia e aquilo foi muito criticado, e se não tivesse tido um nível de crítica, eu acho que ia ser uma política tributária às avessas que ia ficar se repetindo, né? Porque criar um imposto para cobrir um rombo, para cobrir um projeto com o custo do Brasil sendo enorme e todas as outras coisas que a gente sabe que critica. Uma das propostas de reforma tributária era criar uma mega CPMF e esquecer todos os outros tributos. Não, só CPMF, quem movimenta a conta mais é quem tem mais dinheiro, então... esse aí vai ser desse jeito que vai ser financiado o Estado. Eu estou entrevistando um doutor no assunto. Para encerrar a nossa entrevista, o que você vê como positivo e negativo nessa reforma que está aí, que só vai ser para daqui a pelo menos 8, 10 anos, tá? Só dizendo que, assim, é um calendário, é um cronograma, que ele não é simples, que o doutor Maurício já explicou. Mas o que você vê de positivo e negativo no que está sendo desenhado? Está tendo alguma simplificação. Vão entregar isso, alguma simplificação, apesar de no início a gente vai complicar antes de simplificar. E realmente se está fazendo um esforço para tentar tributar os mais pobres menos. Apesar de, assim, nós não estamos fazendo uma reforma tributária completa, nós estamos reformando uma parte do sistema tributário, que é da tributação do consumo. A crítica que todo mundo está fazendo é: cadê o imposto de renda? Por que nós temos que adotar uma alíquota, sei lá, de 27%, 28% de tributação do consumo e continuar com essa mesma alíquota para o imposto de renda? Por que não aumenta o imposto de renda para as faixas mais altas, para quem ganha mais de 50, 100, 200, 300 mil reais por mês, e baixa proporcionalmente a alíquota daquilo que é consumido por todos? Esse impacto não vai ser gerado? Não vai ser agora. Não tá nem no radar fazer isso aí. Você acha que a gente deixou de abordar algum ponto que você considera importante, que nós não mencionamos? Não. Não, acho que a gente abordou tudo. Eu sempre pergunto isso, né? Outra coisa, onde que você é maravilhoso? Onde que você estava, doutor Maurício? Que eu nunca tinha entrevistado você. Porque essa é uma pergunta muito genérica. Porque a gente está há 10 anos falando nisso, e eu guardo muito bem na minha memória quem são, assim... os high level, assim, os alto nível, né? As pessoas de alto nível que passam aqui, que são muitas, né? O mérito do programa sempre são os nossos convidados. E você é muito bom nessa área. Você ficou muito tempo em São Paulo? Na verdade, antes de fazer direito, eu fiz engenharia em São Paulo.
E aí eu voltei, passei pouco tempo aqui, depois voltei para São Paulo, depois que eu fiz direito Mas aqui. você já está aqui, já tem um tempo, voltou, Tem né? uns 10 anos já. Uns 10 anos. 10 anos de falando nisso e a minha produção nunca trouxe o doutor Maurício. Mas ainda bem que ele veio e agora a gente não vai largar do pé dele de jeito nenhum. E eu sabia que tinha uma coisa de exatas em um engenheiro que virou um doutor em direito tributário. A gente pensa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? A percepção A percepção analítica, né? abstrata, ajuda. E abstrata, né? É muito bom, muito bom. Nós temos muitas tecnologias aliadas na área do direito tributário hoje. Do direito, de forma geral, eu sei que tem, mas particularmente do direito tributário. Tecnologias aliadas, como assim? Tecnologias que facilitam o trabalho de vocês, que hoje, além do que já é adotado, que a gente já elogiou, que a gente é muito bom no Brasil, né? O modelo para fiscalizar tributos, não de aplicar, né? O modelo para criar tributos, mas hoje vocês trabalham com ferramentas que ajudam muito mais o trabalho de vocês, né? Existe muita gente que faz auditoria eletrônica de balanços e vê onde é que a pessoa está pagando mais, a menos. Mas essas tecnologias ainda pecam um pouquinho, porque não existe uma certa crítica de quem tem vivência do direito. Muitas coisas são... essas tecnologias devolvem, você tem direito a receber isso de volta, e não é exatamente assim. Eu já fiz, semana passada, eu fiz umas perguntas para o ChatGPT sobre tributação no Brasil. Ele errou, o novo, a geração 4? O 4, e ele errou algumas coisas. Então, assim, ainda não é dessa vez que a gente está saindo com as tecnologias não estão muito ajudando o tributarista aqui no Brasil. O principal perfil do seu cliente é qual hoje? Empresário do lucro real. O que é um empresário do lucro real? É aquele que, na verdade, ele paga todos os impostos dele sem nenhum tipo de simplificação, geralmente nenhum tipo de simplificação do governo. Não tem nenhuma base presumida, ele tem que apurar todos os tributos da maneira mais precisa possível. A gente está falando da maioria ou da minoria? Da mínima minoria. Mínima. Esse tipo de empresário atua em que segmento, em que área, basicamente? Em todas? Na verdade, ele é o tamanho dele. É opção, é o tamanho, né? Tamanho, não é opcional, é o tamanho que obriga... todo mundo que não pode estar no lucro real, não está no lucro real. Eles querem estar no lucro presumido, que é uma opção mais fácil, que você aplica um percentual em cima do seu faturamento e pronto, está resolvido. Se são os grandes, é ótimo para você, doutor Maurício. É ótimo. Muito obrigada pela entrevista. Eu adorei. Obrigado. Que eu virei para ele, Cleide, e perguntei por que eu, bem séria, né? Por que eu nunca entrevistei você? Aí ele, assim, meio centrado como ele é, né? Ele falou assim, essa é uma pergunta difícil de responder. Foi a única pergunta que ele não conseguiu responder, foi essa, por que eu nunca entrevistei você? Foi uma forma de dizer que você foi além das expectativas. Esse não é um tema simples de discutir. Eu fiquei muito reticente de como abordar esse tema para fazer esse letramento. Porque eu acho que tem muita antipatia em relação a impostos, mas tem muita desinformação. E eu acho que essa reforma, depois de tanto tempo, a gente precisa entender como é que ela vai acontecer e ter o seu ponto de vista, que é uma autoridade no assunto, para a gente foi muito valioso. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Eu vou para um breve intervalo comercial depois dessa super entrevista. Se você perdeu, quer rever, não esquece que está tudo no YouTube, tá? E eu volto já com mais Falando Nisso para a gente. Até já.